Malembe Malembe, o seu podcast quinzenal está de volta. Hoje temos um episódio muito especial, a começar logo desde a nossa disposição. Estamos aqui os três, não é? Está diferente hoje, não é? Hoje é diferente. Contra a minha vontade, mas tudo bem. É, já até pena que ficasse aqui ao lado dele. Hoje promete. Hoje será um repertório de aprendizado e pá, tanto, promete tanto. Já saberão, mas ao meu lado, hoje sim, ao meu lado, tenho... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio incrível, com muitas experiências, aprendizagens. Fiquem nesse lado que com certeza vão levar daqui alguma coisa. Acho que já sabem o meu nome, não é? Petra. E sejam bem-vindos a mais um episódio. E aqui está o meu querido JP. Eu gosto muito de abraçar, sabem? É. Não importa onde você esteja, fazer o quê? Começa agora Malembe. E hoje, para mim, é um programa muito especial, porque as pessoas que estão aqui sentadas à nossa frente, eu tive a oportunidade de seguir no Instagram o perfil deles durante muito tempo. Aliás, estávamos a conversar aqui em off. E é uma grande alegria para mim recebê-los aqui, porque eu vou poder perguntar tudo aquilo que eu sempre tive vontade de perguntar quando eu via o que eu vi no Instagram. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vão passar a conhecer. É o casal de Chapa em Chapa. Fizeram uma aventura de mais de 70, me corrijam se eu estiver errado, 70 mil quilômetros, mais de 70 mil quilômetros, passaram por 29 países africanos. Eu nem sei mais o que dizer, porque é assim... eu posso acrescentar mais 5 mil quilômetros. Pronto, foram mais de 65 o André mil. E a Joana. É isso? Exatamente. Tá certinho? Então pronto, porque às vezes a gente troca aqui o nome dos convidados. Eu não podia te chamar de André e você de Joana. Não, foi bom. Completa a informação, André. Pronto, eu como estava aqui também a dizer em off, eu agora sou André Peixoto, depois de casar com este belíssimo espécime da espécie Homo sapiens sapiens, que conheci em Moçambique, conhecemos-nos lá, decidimos casar lá e como sempre gostámos muito de viver por lá, decidimos vir para cá. Vocês se conheceram lá? Nós conhecemos-nos lá. Lá aonde? Na melhor cidade de Moçambique. Em Lixinga. Isto vai gerar debate. Mas nós adoramos a cidade de Lixinga. Você, de que parte aqui de Portugal você é? Eu sou da melhor cidade deste país também. Eu tenho muita sorte. Qual é a melhor cidade? Eu sou de Pombal. De Pombal. E a Joana? Eu sou aqui do Algueirão, portanto não estava muito longe. E vocês se conheceram lá? Nós conhecemos-nos lá numa província. Atenção, a província é uma vez e meia Portugal. Portanto, nós conhecemos numa província que é maior do que Portugal e não nos conhecíamos em Portugal, não é? Portanto, a probabilidade era mesmo muito pequena. Só que a província tem muito pouca gente, é na sua maioria rural, tem zonas de reserva florestal muito grandes e, portanto, nós conhecemos na capital da província, que é Lixinga. Vocês me cortem, porque senão... O programa já está todo de cabeça para baixo. O JP é aquele menino assim, olhar para a goma e não, eu quero. Sim. Nós temos uma prática aqui no programa que é a seguinte, o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado seguinte. Ok? E vocês, no final da entrevista, vão deixar uma pergunta para o próximo convidado que nós não sabemos quem é ou quem será. Portanto, nós temos aqui a pergunta que o nosso convidado anterior deixou, o Regala. É verdade. E fugiu o primeiro nome? Igor. O Igor Regala esteve aqui no último episódio do Malembe e deixou uma pergunta para vocês. Vamos a ela, então. Olá, meu nome é Igor Regala e gostava de perguntar à pessoa que está aí sentada se e porquê que é feliz a fazer aquilo que faz. Agora vocês decidam quem é que responde. É só com uma... Pode ser os dois, não é? Sim, ou então cada um dá a sua resposta. É lá. Já começou. Sim, nós gostamos muito desta palavra, não é? Que é a palavra felicidade. Na verdade, temos os dois a palavra... Não temos, eu ia dizer a palavra felicidade, mas não. Gostamos muito da palavra felicidade e de uma outra palavra que é a palavra liberdade. E achamos que elas andam de mãos dadas. O porquê é que somos felizes a fazer aquilo que fazemos? Vou fazer a ligação à de chapa em chapa e não à vida pessoal, não é? Porque acho que é um bocadinho mais justo, é isso que nos traz aqui. Mas eu acho que é sobretudo porque isto nos traz muitas pessoas
Vocês os três, por exemplo, vocês os quatro, por exemplo, com quem estamos aqui hoje, não é? E acho que é nestas relações com as pessoas que está toda a felicidade. E esta viagem trouxe-nos mesmo muitas pessoas, muitas formas de viver diferentes, muitas formas de estar, que sobretudo também nos acrescentaram muito, não é? E nos fizeram aprender muito, muito com o mundo, e isso faz-me imensamente feliz. Aqui eu vou acrescentar uma coisa que é, esta talvez assim numa vertente um bocadinho mais pessoal. Eu acho que nós tivemos a sorte de aprender relativamente cedo a fazer escolhas. E isto é uma coisa que a sociedade não nos ensina. Nós, no geral, somos maus a fazer escolhas. E somos maus a fazer escolhas porquê? Porque nos deixamos muitas vezes influenciar demasiado pelo que é material. O que é material é um exemplo, haverão outros, não é? Mas nós não fomos treinados para escolher bem. E eu acho que nós tivemos esta sorte de conseguir fazê-lo, não é? De conseguir perceber que podemos fazer determinadas escolhas, que com essas escolhas vamos saber viver mais felizes. Um exemplo muito prático é, sei lá, a viagem que fizemos. Fizemos a viagem porque optámos fazer a viagem e não comprar um carro novo, ou não comprar uma casa não sei o quê. Optámos por fazer aquilo porque sentimos que aquilo nos ia fazer mais felizes do que uma casa ou do que um carro, não é? Poder privar com pessoas, poder explorar um pouco mais da cultura africana, dos vários países. Pronto, ou seja, eu acho que o termos a sorte de descobrir a consciência, não é? A consciência de que as tuas escolhas têm um impacto na tua vida e portanto deves ser tu mesmo a mediar essas escolhas e não deixares isso ao acaso da sociedade, não é? Acho que é também um dom muito grande e que nos faz ser muito felizes, ou seja, não vamos atrás das modas, não vamos atrás sei lá, do último iPhone, das do tendências, último não sei né? sim. Vamos atrás daquilo que nos aproxima daquilo que tendemos ser felicidade. Vocês me interrompam, senão eu vou ficar... Vai que é teu. André, por que você foi para a África? Por que você largou Pombal e foi para lá? É fácil, essa pergunta é fácil. Se calhar é mais fácil que vai acontecer até aqui. Eu fui porque me senti chamado por Deus. Dito assim, parece uma coisa assim um bocado surreal, mas é a mais pura das verdades. Surreal eu não diria, mas impressionante. O céu se abriu, uma luz. Ouviste uma voz? Estavas lá. Não. Mas normalmente é assim. Isto surgiu, eu cresci no meio de escoteiros, portanto, numa cidade relativamente pequena, não sei se já estiveram em Pombal, se não tiveram. Sim. Perto. Petra nunca esteve, não faço ideia do que é Pombal. Sim, sempre. Não se come bem, então... Também em Portugal não se come bem. É verdade. E então eu tinha uma vida completamente normal, trabalhava de 9 às 5, mas aí estas minhas moções de perceber o que é consciência já estavam a ser cada vez mais trabalhadas. E trabalhava em quê? Eu tirei o curso de enfermagem, Uhum. fui enfermeiro durante alguns anos e trabalhava na urgência do Hospital de Leiria. Uhum. E entretanto há um almoço em que eu cheguei a casa, almocei com os meus pais e a minha mãe estava a dar uma notícia qualquer, curiosamente sobre os leigos para o desenvolvimento, e a minha mãe disse, tu andas sempre aí a pensar mais nos outros, que eu digo, como é que tu nunca fizeste uma coisa destas? Eu acho que ela, quando disse aquilo, arrependeu-se instantaneamente. Não estava à espera que... Porque ela percebeu que aquilo era um gatilho grande para o que viria a seguir. Pronto, e o que veio a seguir foi eu que de facto comecei à procura. Queria só fazer assim tipo 3 meses ou 6 meses. Quando percebi que nem nos 3 meses nem nos 6 meses havia nada que me interessasse, percebi, ok, é humano. E ao ser humano, aí já sabia que à partida queria ir com esta organização, que é uma organização católica, que são os leigos para o desenvolvimento, que tem um cariz jesuíta, e que envia voluntários por períodos de um ano, em projetos normalmente de dinamização comunitária. Pronto, que era de facto muito também o meu perfil. Faltava saber se eu era o perfil deles também, né? Então comecei o processo de formação, fiz formação durante um ano, fiz exercícios espirituais, dispus-me a partir em missão, e eles aceitaram. E fui para São Tomé. Você acha que Deus falou através da sua mãe? Deus fala-nos de muitas formas. Portanto, sim, mas nesse caso... sim, se nós soubermos ouvir, eu acho que Deus fala de muitas formas. E você nessa época tinha que idade? Tinha 29. 29 anos. E você só deixou o emprego aqui ou deixou outras formas de relação? Tinha alguém? Não tinha? Não, foi só o emprego. E foi embora, com a cara e a coragem. Sim.
Não sei se lembro mais alguma coisa, mas cara e coragem. E Eu chegou, veio umas coisas de 2 malas para aí com 23 quilos Pronto. cada uma. sai de Pombal, vai pra lá, chegou lá. São o quê? Tomé. São Tomé. São Tomé. O que é que você encontrou em São Tomé? Muita gente muito feliz. Encontrei um país que parece um salão de festas. Se não foram a São Tomé, eu aconselho vivamente. É um país muito leve, é um país... O Malembe lá é o leve, e é de facto leve. Acho que também tem a grande vantagem de ser um país onde não há muita fome, porque é uma ilha tropical, há fruta o ano todo. Pronto, e isso faz-los viver de uma forma bastante relaxada, espetacular. E a Joana aqui em Portugal ainda. A Joana andava... Isso foi em que ano? Desculpa. Isto foi 2016. 2016. Não, nessa altura eu estava em Moçambique. Mas o André estava em São Tomé. Eu estava em Moçambique, mas no centro de Moçambique. E aí também numa experiência de voluntariado que durou 1 ano. E portanto no final de 2016 voltei a Portugal. Ainda não foi aí que nos conhecemos. O André, enfermeiro. E a Joana fazia o quê? Eu na altura era educadora de infância, estudei educação. Hoje não estou a exercer, estou na área de educação, mas não estou a exercer. Mas tinha acabado o mestrado, no fundo. Acabei o mestrado e fui 1 ano para Moçambique numa experiência com os missionários da Consolata. E estava aí ligada a projetos de alfabetização, a projeto de coordenação de um jardim de infância comunitário, mas tinha já estado 1 mês em Angola, isto durante o tempo de faculdade, e foi esse mês em Angola que me despertou de, não, isto foi tão curto que eu acho que tenho alguns dons que posso pôr a render e portanto acho que posso vir mais tempo, ou posso dispor-me a estar mais tempo e perceber aqui o que é que eu posso aprender e o que é que eu posso também dar, não é? E foi isso que me levou o primeiro ano à zona centro de Moçambique. Ainda não foi lá que encontrei o André nesse ano de 2016 estava então a São Tomé. Eu voltei a Portugal, estive a trabalhar aqui em Portugal e no início de 2018 fui então para o norte de Moçambique, aí já a trabalhar, porque quando voltei da missão sentia, o que eu acho que me ia preencher mesmo enquanto pessoa era que se eu pudesse ter isto como profissão. Se eu pudesse ter isto como profissão era incrível, mas sempre a achar que era meio surreal que isso um dia pudesse vir a acontecer, não é? Portanto trabalhava numa escola aqui em Alvalade e houve um concurso para uma pequena organização, eu concorri, não fiquei colocada, aquilo era para um projeto na Guiné-Bissau, eu não sabia nada da Guiné-Bissau, mas no fundo tinha assim uma ficha inicial, uma avaliação para perceber se os candidatos se conheciam sobre o país, estavam ou não despertos e aptos a fazer o trabalho, para além de tudo aquilo que era a sua formação e a sua experiência, e eu espalhei-me a cumprir, não sabia nada da Guiné, mas depois abriu novamente um concurso muito parecido para Moçambique, e eu pensei, ok, eu agora pelo menos já sei como é que é aquele teste, vai ser diferente, mas é sobre Moçambique. Então aí fui selecionada e fiquei então a trabalhar numa ONG, que é a Fundação Fé e Cooperação, no norte de Moçambique, e o que eu fazia era formação para educadores de infância em todas as escolas da província, em todos os jardins de infância daquela província. E foi aí que conheci o André, porque eu depois de 1 ano em São Tomé, portanto também nós voltamos a fazer exercícios espirituais, e eu decidi, portanto eu que tinha dado à procura de voluntariado 3 meses ou 6, depois de 1 ano decidi, olha, ok, vai mais 1 ano. Então depois destes exercícios renovei o período de missão, fui aceito novamente, eles disseram, olha, mas vais ter que sair de São Tomé. E eu estava ótimo em São Tomé, mas pronto, tinham necessidade que eu fosse para Moçambique para fazer diagnóstico do território e depois também para acompanhar um projeto de umas tais escolinhas comunitárias do Niassa, longe eu de imaginar que era então assim que nos íamos encontrar, é verdade. Sim, o André depois fazia o acompanhamento comunitário destas escolinhas e eu acompanhava a parte pedagógica destas e de outras escolas. E portanto cruzámos-nos aqui neste Houvesse projeto. Simbiose no sim, fundo. sim. Acabámos por trabalhar muito juntos e depois achámos, trabalhamos bem juntos, por que não ter um relacionamento? Porque não, é só naquela. Mas foi... É uma frase que nós gostamos, why not? Mas é que foi mesmo assim uma coisa mesmo... Sei lá, isto até trabalhamos bem, então, se calhar, olha, uma relação não é mais do que isto, não é mais do que gerir coisas, e até agora tem sido, até agora funcionou, não é? Esperemos que funcione durante muito tempo, não é? Nós também esperamos. Em algum momento, quando vocês estavam planejando a viagem, quando vocês estavam fazendo, enfim, tudo que se faz normalmente para uma aventura dessas, passou pela cabeça de um de vocês de que, de repente, poderiam conhecer a vossa cara metade? Não. Nunca em momento algum? Não, de todo.
Até vou ser sincera, quando eu fui esta segunda vez para Moçambique para trabalhar, eu pensava que vão pagar-me para isto, que eu estava tão envolvida naquilo que realmente o trabalho era o meu foco, e de uma forma tranquila, não de uma forma assim absurda quem está a trabalhar de uma forma doentia, não é? De uma forma tranquila, eu vivia a minha vida pacífica. Olha, também estão aqui estes a fazer este trabalho que fiz, pelo menos não estou sozinha, e portanto foi assim uma coisa muito amigável, nunca pensámos que ia ser... Não, Pelo de menos da todo, minha não, parte. não estava nada à espera de nada. Eu estava só, lá está, eu estava comprometido com a missão, e depois às páginas, já foi depois de algum tempo de trabalharmos juntos que percebemos que se calhar, olha, queres ver que afinal ainda há aqui sentimentos no meio disto tudo. A cereja no topo do bolo. Pois, porque foi tudo tão natural, por assim dizer, foi tudo tão fluido, que nunca, não é que tenha sido nada propositado ou nada, foi só, olha, aconteceu, pronto, e entretanto casámos, aconteceu. Não, e sobretudo Entretanto- porque também o sítio onde vivíamos, e importa dizer, é uma cidade no norte de Moçambique, é uma cidade muito pequenina, não existe praticamente nada a acontecer, portanto não há questões culturais a acontecer, uma pessoa não sai à sexta-feira para ir ao cinema, portanto há 2 ou 3 mercados, há 2 ou 3 lojinhas e acabou a cidade. Não tem que se entreter com alguma coisa, não é? Não, e as pessoas acabam por estar muito juntas, e as pessoas que são de fora conhecem-se todas, as pessoas que trabalham nas universidades, nas organizações, conhecem-se todas, não é? E, portanto, é muito normal haver convívios e as pessoas estarem juntas, e portanto isto era assim uma coisa que Sim, não era pensada. Se não, de houver todo. algum moçambicano a assistir a este podcast, eu estou pronto para a conversa de que Lixinga é a melhor cidade do país. Os moçambicanos é que não estão prontos para isto. Eu vou aproveitar aqui a deixa do Jota relativamente ao percurso todo. Houve algum momento em que pensaram em desistir? Aí já na viagem, no que Exatamente. vinha a seguir, Yeah. olha, eu achava que a carrinha ia aguentar até Angola e que de Angola para cima nós já não íamos aguentar. E mais acrescento, o que é que vos fez continuar em vez de desistir? Isto vou voltar à pergunta, Olha. vou voltar ao início, vou voltar à mesma Podes coisa. podes Posso- pensar. Não, eu então tenho a vai, resposta. dá-lhe. Eu acho que sobretudo porque nos tínhamos um ao outro, sobretudo porque tínhamos na nossa cabeça, não, nós temos que chegar a Portugal. Depois não queríamos não viver mais aquilo, porque havia sempre alguma coisa a aprender, mas acho que sobretudo o que nos fez continuar foram as pessoas, porque é muito difícil de explicar o quanto as pessoas nos levaram de mão em mão, não é? Eu não acreditava que íamos passar de Angola, mas nós estamos no norte de Angola, não há combustível, não é possível comprar combustível, porque é muito combustível traficado para a República Democrática do Congo. Mas uns garrafõezinhos. Portanto, há uma fila imensa de mototaxistas na zona da fronteira com o Congo. Pá, mas de repente há conversa com o chefe da bomba, ele diz, ok, vão por aquele lado, eu deixo-vos encher o depósito. Passamos para a República Democrática do Congo, há uma manifestação de camionistas, nós ficamos bloqueados, há pessoal a bater nos vidros dos carros, etc. Anoitece e nós pensamos, e agora como é que vamos arranjar um sítio seguro para parquear o carro? Isto é a República Democrática do Congo. E há uma rainha que diz, nós chegamos a uma aldeia, podemos falar com a chefe da aldeia, podem sim senhor, percebemos que é uma mulher, era a rainha, e a rainha diz, não, vocês não saem daqui, vocês dormem no meu quintal. E diz-nos para parquear naquele sítio. Pronto, as pessoas foram tomando conta de tudo aquilo que nós não conseguimos tomar conta. Sim, e por exemplo, nós íamos para ficar um dia na República Democrática do Congo, a nossa ideia era tipo atravessar num dia, porque tudo aquilo que se fala sobre a República Democrática, eu não sei se algum de vocês uma vez viu uma notícia boa sobre a RDC, né? Ficámos 4. Porquê? Porque adorámos as pessoas, porque as pessoas vieram-nos buscar de barco, nós andámos de barco no Rio Congo, porque o senhor nos viu a acampar nas bordas do Rio Congo, não, venham, vou-vos mostrar ali a minha machamba, não sei o quê, entramos no barco dele, viemos carregados de tomate, de chuchu, pimpinela, né? Vocês têm que levar em consideração um fato que é o seguinte, como vocês podem observar, existe uma diferença de idade muito grande entre os 3 entrevistadores. A turma nova assiste a série na Netflix avançando os capítulos. Eu já sou mais do estilo antigo. Eles já avançaram demais. Eu queria voltar mais um pouquinho atrás, porque vocês já estão na viagem e eu queria saber o seguinte, entre vocês que se conhecerem, começarem a namorar e decidirem fazer essa grande aventura, quanto tempo passou? 6 anos? Não, Não. 4 anos. Estou doida, 4 anos. Portanto, nós começámos a namorar no final de 2018. Eu posso dizer o dia, mas depois torna-se estranho. Sim. Só para Não mostrar faz que esse sabe. teste, não Não é faz esse preciso, não é teste. preciso. Sim, não é Podes preciso. Não vou dizer, agora não vou dizer. Nem com pressão. Não lembro. E depois começámos a viajar em maio de 2022. Quem é que propôs essa viagem a quem?
Foi a Joana ao André. Pensei que era o namoro. O Não, namoro. o namoro. Até, quem é que deu em cima de quem? Pronto. Você tá louco porque eu faço essa pergunta. Eu estou. Provavelmente você não tomava nenhuma atitude, não é? Claro, os dorminhocos também, a pessoa sabe, não é? É típico. Vá, voltemos à viagem. É típico dos homens de Portugal. É É típico. Não, é que eu sou muito relaxado. É, E- muito tímido. Não, tímido não sou. Sou bastante extrovertido, mas sou relaxado. E depois, de repente... É lá malembe, está. é malembe. É, exato. Eu Não, da linha de Sintra. Mas ficamos na viagem. Ficamos Não, na viagem. Mas ela chegou com delicadeza ou ela virou... Olha, Ô, meu, eu já tô- acorda, homem. Não, foi tudo bastante delicado. Foi Estão a ver tudo... as outras gerações, as coisas que estão a ver, malta. Ficamos aqui. Foi bastante delicado. E no dia em que começámos a namorar, a Joana estava com malária. Portanto, eu estava na dúvida, será que isto é verdade? Será que ela está a pode estar a alucinar, delirar não é? ou A qualquer maior coisa. Né? probabilidade era uma E a sua alucinação, experiência de não é? enfermeiro não dava para perceber se era verdade ou não? Por isso é que aceitei. Boa. Bom, vamos lá. 4 anos de Quatro relacionamento e um belo dia, quem é que dá a ideia de fazer o que vocês fizeram? Olha, eu sempre gostei muito de... Eu não vou dizer que eu gosto de viajar. Eu ainda hoje pensava nisso. Porque há dias fizeram-me esta pergunta no jantar, se eu gostava muito de viajar. Eu não sou louco por viajar, nem nada que se pareça. Eu não sou daquelas pessoas que querem ir ao sítio X ou que querem contar quando... Não tem nada a ver com isso. Gosto muito de andar de carro. Já tínhamos tido uma conversa à beira do Lago Niassa, num nascer do sol, onde eu falava que tinha aqui um Jeep em Portugal e que um dia gostava de pegar no Jeep e vir até Marrocos, vir por ali abaixo e não sei o quê, andar um bocado aqui não, lá para baixo. E então há um dia em que a Joana, isto já estávamos a namorar talvez há um ano e pouco, a Joana vem ter comigo a Nampula, que eu depois tive que sair de Lixinga. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa, não te quero interromper, mas nós gostávamos muito da nossa vida no norte de Moçambique, portanto estávamos mesmo muito tranquilos, gostávamos do nosso trabalho, gostávamos da nossa vida, mas começámos a sentir muita falta também da nossa família, já tinham passado alguns anos a viver fora e portanto já tínhamos também definido aqui que enquanto casal queríamos voltar a Portugal, mas nós gostávamos tanto da nossa vida que era difícil tomar essa decisão, não é? Não era de um dia para o outro que nós deixamos a vida toda e o nosso dia-a-dia e a nossa rotina, que é muito diferente do estilo de vida que temos aqui, e voltamos. E portanto isto era uma coisa, ok, nós queremos, não sabemos muito bem como é que vamos fazer, nem quando é que vamos fazer, até que surgiu este dia, não é? Até que há um dia então, portanto, eu depois infelizmente tive que sair de Lixinga e de Coamba, que eram as cidades onde passava mais tempo, passei para Nampula, que já é uma cidade muito maior, muito confusa, não é? A segunda maior cidade de Moçambique, e que por estrada são 700 km, mas de avião são 45 minutos, porque é muito mais reto, não é? Então a Joana um dia vem ter comigo para passarmos o fim de semana juntos, veio de Lixinga, e eu estava no aeroporto e vejo um carro à venda. Assim que a Joana entra no carro, eu só lhe disse, epá, se nós fôssemos de carro para Portugal, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, foi logo. Do nada, é? Mas eu sou esta pessoa, eu sou aquela pessoa que de repente... E a Joana ficou assim um bocado em estado de choque, começámos a locomovermos e passado para aí, se calhar meia hora, se calhar nem isso, foi, bora. Pronto, e o mundo começou... O estado de choque dela é de meia hora só? Sim. Que maravilha, Foi que homem rápido. de sorte. Foi rápido. Sim, mas gente, eles simplesmente decidiram vir de Moçambique para Portugal, passando por uma série de países em África. Essa viagem demorou quanto tempo? Se contarmos, porque eu acho que é importante também contar com isso, não é? Há todo o processo de construção e eu acho que isso também já começa a ser parte do processo da viagem. Se contarmos com isso, são 2 anos, se não são quase 2 anos. 2 anos. Tiveram que escolher o carro. Parece que o escolher carro um veio carro. do Japão, é isso? É verdade. Gente, que loucura. Nós escolhemos o carro mais óbvio, que é o único carro que é um transporte público em praticamente todos os países africanos, é uma Toyota Yaris. Yes. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um super Jeep, um 4x4 caríssimo com um motor V8. Gostaste desta parte? Gostei. Não, quer dizer, eu gostava mais se tivesse tido um V8, mas não tive um V8. E deu equipar tudo para uma viagem. Portanto, o que é que nós pensávamos? Uma Toyota Yaris, qualquer mecânico de beira de estrada consegue fazer a manutenção. Vamos encontrar peças em todos os mercados, usadas, novas, peças originais, falsas, não interessa. Portanto, isto para nós foi óbvio, não é? E tinha o espaço suficiente lá dentro para montarmos uma pequena casa, que foi o que acabámos por fazer. E como é que vocês fizeram a importação? Como é que vocês se lembraram de tentar comprar no Japão? Disseram-nos, no fundo disso. Eu acho que essa é a parte mais As gira. pessoas foram... Nós vivíamos muito longe de Maputo, praticamente 2.500 quilómetros,
E, portanto, aproveitámos 2 vezes que viemos a Portugal e tivemos ali a dar muitos passos em muitos stands de automóveis em Maputo. Portanto, víamos as Toyotas e Yases usadas, eles diziam-nos o valor aumentava, depois toda a gente nos falava dos esquemas, não é? Que os negociantes baixavam a quilometragem das Yases, portanto aquilo tinha imensos quilómetros, mas eles diziam que tinham menos. Experimentámos umas quantas, saía fumo, víamos a ferrugem. E houve um momento em que alguém nos perguntou, alguém num desses stands, o que é que esses stands fazem? Eles fazem importação do Japão, põem uma matrícula moçambicana e vendem. Mas eles também os compraram ao Japão. E houve alguém, que eu não me lembro muito bem quem, que nos disse que uma pessoa sozinha pode fazer a importação, portanto não era preciso ser o stand. E nós fomos a uma sucursal da empresa que faz importações em Maputo, encontrámos-nos com o dono, que amavelmente nos explicou tudo. Qual o modelo para conseguir pagar menos impostos, se tinha ar-condicionado, se não tinha, quantos números de lugares é que tinha que ter para pagarmos menos na alfândega. Disse-nos tudo. Mostrou-nos o site e disse, agora vocês fiquem atentos no site. Quando aparecer, liguem-me. Portanto, e vocês, não sei, vocês já fizeram compras online, suponho? Cueca. Toda a gente já fez compras online. Eu nunca um carro. Agora imaginem o que é, uma pessoa está num site onde aparecem todos os carros listados. Eu acho que isto é importante também o que a Joana dizia. Nós escolhemos uma Toyota Hiace, não é? E isto veio muito também daquilo do início da conversa, que é, nós ou compramos o carro, não é? E compramos um carro, porque muita gente acha que para viajar em África tu precisas ter um super todo-terreno, uma coisa assim qualquer que custa 50 ou 60 mil euros, e obviamente também consegues viajar com um carro desses, e nós pensamos, bem, ou gastamos isto, ou não gastamos isto e compramos um carro que anda em todo lado mais ou menos, pronto, não podemos ir a todos os sítios, mas devemos chegar a muitos, não é? E foi por isso que chegámos a esta Toyota Hiace. Também porque, isto é o que dá origem à nossa página, não é? Em Moçambique o transporte público de passageiros é um chapa, portanto, que é o candongueiro em Angola, que é o toca-toca, o matato no Quênia, pronto. Em Moçambique é um chapa. Daí a nossa página se chamar de chapa em chapa, o segundo chapa é a fotografia, não é? Ou o primeiro, podem fazer vice-versa, escolham vocês. Dá para os dois. Dá para os dois. E então, é tão arrepiante quanto isto, a escolha do carro, estás a ver uma página, por acaso aquela página eles até metem logo os defeitos que aquele carro traz, não sei o quê. Toda a gente comprava Toyotas Hiace, nós comprámos uma Toyota Regius Ace, porque eu pus não sei quantos ali na watchlist, não é? Para andar em cima do... E aquela estava sempre a baixar e não percebi porquê. Depois é que percebi que toda a gente vai para a cor das Hiaces, e a Regius Ace é igual, muda o nome, mas é a mesma coisa. Não é igual, é premium. Supostamente é o modelo premium, é o modelo Regio, não é? E então há um dia em que aquilo vem para $3.000 e eu disse, Joana, pá, é agora. Tipo, $3.000? $3.000. $3.000 um carro de 2003. Vamos parar de fazer podcast. Com tração às 4. Claro que depois é preciso Mas pagar vinha com tudo, com motor, com pneu, com tudo. É só a chapa. É verdade. Depois foi preciso pagar o transporte e a importação, mas que não ficou no dobro sequer. Não nos chegou a $6.000 o carro, já com a matrícula moçambicana, chave connosco. E há quantos quilómetros? 133 mil. Ou melhor, 132.800 e poucos. Pá, não vou dizer o resto que é para não ser assustador. Sim, mas nós uns meses mais tarde, e aqui já a fazer a conversão, o André com o Google Lens conseguiu traduzir uns documentos antigos que estavam dentro do carro. Em japonês. E nós percebemos que o carro fazia parte de uma associação social no Japão. E portanto ele tinha sido mesmo muito bem cuidado, porque fazia... O carro trazia um elevador atrás para transporte de cadeira de rodas, portanto vinha todo equipado. Vocês lembram da reação física que vocês tiveram quando olharam o carro pela primeira vez? Antes dessa, eu lembro-me de outra, que é estar a ver tudo, não é? Decidimos, é o carro, olha este, que se lixe, vai com tudo. Pagámos pelo PayPal. Desculpa, André. No fundo, isso também não deixa de ser um ato de fé, né? Sim. Chegámos aqui não há fé. Isto continua a ser fé. Vem cá, bota fé nisso. Não é sair do Algarve e até o Não, o maior combustível aqui foi a fé. Então, de repente, um clique e sai da tua conta do PayPal, não é? Portanto, isto foi pago com PayPal, uma coisa, não é? Que, pronto, saem-te assim $5.000 da conta, traz. E tu, pronto, e agora? Recebes um e-mail?
Bem, é fidedigno. Como se recebeu um e-mail. Compraste um carro, recebeste o e-mail, estás contente. Bom. Depois chega uma miniatura. Não, e depois começa a espera. E primeiro, o segundo e-mail, o e-mail seguinte é: olha, os envios estão atrasados por causa do Covid. Começa já com Entre o comprar e o receber o carro, quanto tempo demorou? 90 dias. E nós descobrimos que existe o Flight Radar dos navios. O André vai saber o nome, eu não sei. É, o Vessel Finder. É, Pronto, é, portanto, é há um assustador. mapa com todos os navios que estão em circulação no mar Vocês e era não- possível acompanhar o nosso carro dentro do Ok. navio É. Ok, pelo menos Bom. isso. no cargueiro onde ele vinha. Quando esses e-mails começam a surgir, tipo o tracking number, tipo um tracking number de um carro, não é que é uma cena, tipo um carro que vem, pronto, e tu vês, olha, foi até Durban, olha, foi até Mombasa, não sei o quê, pronto, agora vai para Maputo, boa, pronto. E pronto, e depois de repente há um dia em que vamos a Maputo para fazer compras, porque nós, um dos objetivos também que queríamos era muito fácil ir à África do Sul. Na África do Sul tem tudo para campismo, tem tudo que é de materiais, não sei o quê. E acaba por ser mais próximo em relação a Maputo, não? Em relação a Moçambique em si. Sim, sim, África é muito do Sul. perto, é muito perto. A África do Sul está muito mais perto de Maputo Exato. do que a nossa casa era de Sim, Maputo. sim, sim. Só que nós queríamos que fosse 100% moçambicano. Ele não foi 100% moçambicano porque houve uma ou duas coisas que tínhamos que comprar em Portugal E outras na África do Sul, porque e não outras que conseguimos ir em eventualmente Moçambique. na África do Sul. Mas pronto, nessa altura ainda achávamos que ia tipo ser mesmo 100% moçambicano. Não foi, mas foi tipo 95%. E então fomos para ir buscar a carrinha e para fazer compras, não é? Comprar contraplacados, tretas, pronto, aquelas O que coisas que a se fazem. família de vocês, os amigos, como é que eles reagiam quando vocês contavam para eles quais eram os vossos planos? Eu acho que eles não acreditavam. Acho que toda a gente dizia assim. Do tipo, isso não é fazível, portanto vou-lhes dizer que sim, só porque eles estão aqui a apresentar uma ideia tonta e inevitavelmente eles vão perceber que não é possível, não é? Até o dia em que nós dizemos, malta, temos o carro. O carro está aqui, isto vai acontecer, não é? Ou viemos a Portugal uma última vez e já não tínhamos trabalho porque nos despedimos, viemos a Portugal porque tivemos a oportunidade de vir e voltámos para Moçambique já com a ideia de começar a viagem. E aí eles perceberam, não, isto é mesmo a sério. E agora? Mas acho que depois também já sabem que não há grande coisa a fazer quando pomos ideias Ninguém na cabeça. tentou demover vocês Não, nessa... ninguém. Já sabendo, não Ninguém, valia a ninguém, pena. ninguém. Porque vocês passam por países que, pelo menos as notícias que chegam aqui, não são assim muito calminhos, muito Pelo menos tranquilos. as notícias. É, não é? Não, e em alguns sabemos que a realidade também foi dura, não é? Não tão má nunca quanto as notícias. As notícias são Também só completamente passam enviesadas, aquilo que- mas que também vivemos situações mais duras, ou que também questionámos mais, porque também nós tínhamos acesso só às notícias más, não é? Depois aprendemos Sim, muito que de longe mas eu não se é verdade. pensar bem, lá está, em 600 dias de viagem, ou 600 e tal dias de viagem, Nossa, em 600 75 mil dias quilómetros. dando de um carro. A gente às É vezes uma reclama casa, de é uma umas casa. horinhas. É uma casa, Sim, sim, é uma casa. Dentro de um carro, Dentro da mas ca- com uma Da janela, com vista. Caracunda. Caracunda. Como é que Uma surgiu esse janela- nome? Esse nome é muito giro. Surgiu num destes dias em que estávamos em Maputo à procura de carros, andávamos em vários Stand em stand? stands e muitos dos stands são, os donos são paquistaneses ou indianos, são ali daquela zona. É como aqui agora em Portugal, agora também está assim. Espero que se isso for verdade, que também deem esta resposta que deram lá, que era, nós andávamos à procura de um carro, queríamos uma Toyota Hiace, não é? E eles, já sei, levávamos e nós mostrávamos um carro e nós, não, daqueles com teto alto. E então há um dos senhores que diz, teto alto, e sim, aqui, high roof, e não sei o que, e ele, ok, Caracunda. Portanto, para ele era, como tinha uma bossa, não é? Era uma corcunda, só que ele disse Caracunda. Porque as naquele- IACs são à direita e são mais baixas e a nossa tem, pá, e mais um palmo e meio, assim, qualquer coisa, sim, e a meio sim. arredondado. E, portanto, para eles aquilo era É uma uma corcunda, corcunda. mas como Era era um uma- português do Paquistão, Sim, é é Caracunda. Caracunda. Batizámos no primeiro. E como é que vocês decidem o dia do arranque? Eh, Baseado boa em quê? pergunta. Na época do ano? Era verão? Era Na outono? fé. Não, Não, É só ir. mentira. O que é que nos aconteceu? Nós estávamos em Lixinga, a carrinha não estava pronta no tal dia do arranque, e o dia do arranque surgia porque a irmã do André, o nosso cunhado e os nossos sobrinhos iam visitar-nos e eles iam chegar a Maputo. E o combinado era que nós íamos buscá-los a Maputo com a carrinha. Eles iam alugar um carro e nós tínhamos a carrinha. Mas nós estávamos em Lixinga e a carrinha não estava pronta. Portanto, tínhamos 2.500 km para fazer 2020. num carro que não estava pronto e tivemos que arrancar. E depois fomos terminando pelo caminho. Depois terminámos em Maputo, na casa de outros amigos, e depois mais um bocado na África do Sul. Vocês Até arrancaram com o carro sem ele estar pronto? arrancámos com o carro O sem que é que estar pronto. significava não estar pronto?
Significava que o sistema elétrico ainda não estava terminado, portanto não era possível ligar o frigorífico e ligar as luzes na parte de trás. Significava, desculpem, que a nossa roupa estava dentro de uma mala de viagem em vez de organizada nos sítios. Significava que ainda não conseguíamos cozinhar de forma autónoma, portanto não éramos nem de perto independentes. Tínhamos um carro cheio de tralha lá atrás, tínhamos um fogareiro. E tinha uma coisa a mobília gira que estava feita, portanto não era preciso construir nada, mas ainda era preciso partir muito a cabeça com tínhamos o sistema elétrico também praticamente montado, mas havia muitas coisas por finalizar. Ainda tínhamos se calhar mais 1, 2, 3 semanas de trabalho. E sobretudo ainda faltavam algumas coisas que sabíamos que só ia ser possível na África do Sul. Não é? Aumentar a suspensão, melhorar a suspensão, sim, uma série de coisas um bocadinho mais técnicas que nós não fizemos. Houve muitas coisas que nós fizemos durante a viagem, nós nunca retificámos nada de especial, sim. Foi completamente na fé. De fé em fé, né? Exato. De onde é que vem este despojamento todo de não ligarem ao ter, de serem pessoas tão simples, tão vamos viver um dia de cada vez? Isto foi inspirado por alguém? Faz parte da vossa personalidade? Sempre foram assim? Aprenderam a ser assim desde jovens? Porque dá para ver que vocês têm... Não sei, não ligam ao... Vão vivendo eu de forma que se calhar simples. Faz parte da personalidade. Acho que não. Acho que aprendemos a viver assim porque lá está isto que eu dizia no princípio sobre aquela questão da felicidade e das pessoas todas com quem nos cruzamos, não é? Acho que, pelo menos na minha vida e com estas experiências que fui vivendo também um bocadinho mais fora de Portugal, me fui cruzando sempre com pessoas que me acrescentaram muito e para quem o material não era o mais importante. Não quer dizer que as pessoas não gostem de ter coisas bonitas e de ter coisas, não é? Eu também gosto de ter coisas bonitas e de ter coisas. Mas se eu tiver que escolher entre estar aqui com vocês ou comprar uma coisa, eu vou escolher estar aqui com vocês. E acho que é sobretudo isso, não é? E que isso vem deste lugar das relações que se criam e depois tu já não queres viver de outra forma e estás tranquilo com aquilo, não é? Eu acho que há muito também aqui de formação. Eu não acho que seja nem genético, nem personalidade. Acho que é como a criatividade, é como muitas outras coisas, não é? É um músculo que se trabalha. E se a pessoa com o tempo for, pelo menos tentando perceber o que é que a faz feliz e o que é que a afasta da felicidade, acho que vais conseguindo triar de facto o que é que tu precisas e o que é que tu não precisas, não é? Eu acho que esse exercício é... E depois é interessante porque isto depois também ganha níveis muito, muito evoluídos, não é? Nós durante a viagem sentimos a um momento que tínhamos demasiada roupa. E era tonto, porque nós tínhamos 2 gavetas, uma cada um. Eu acabas por ficar habituada a não ter as sentia coisas. Que havia 2 ou 3 t-shirts às quais eu nunca chegava. Então se eu não chego é porque não preciso delas, não é? Conseguiram ver a diferença entre o necessitar e o ter, né? Sim, mas qualquer viagem assim, você leva 3 vezes mais roupa do que precisa e 1/3 do dinheiro que deveria levar para aproveitar bem a vida. E como não dá para transformar um no outro... O que eu queria perguntar para vocês tiveram alguma forma de patrocínio? Como é que vocês compravam os mantimentos? Como é que vocês compravam combustível? Como é que vocês geriam dinheiro se vocês estavam desempregados? Vocês não são obrigados a responder, mas não são obrigados, né? Tranquilo. Mas já não é a primeira vez que nos fazem essa pergunta também, estamos à vontade. Na verdade foi tudo com as nossas poupanças, pronto. E era um bocadinho aquilo que eu dizia. E hoje, se olhar para trás, então a resposta é cada vez mais clara, que é: preferia ter comprado um carro ou ter dado entrada para uma casa, ou preferia ter viajado durante 2 anos? Não é que nem sequer é questão. Não é de toda uma questão. Eu acredito que a bagagem que vocês ganharam, as experiências que vocês viveram, vocês devem pertencer a um seleto grupo de pessoas nesse mundo que viram coisas que milhões e milhões de pessoas vão viver a vida toda e não vão ver. Eu concordo. Agora, há uma coisa que também me impressiona muito. Como é o convívio dentro de um carro 600 dias em que você às vezes queria 1 hora, 2 horas livre. Ele também queria 1 hora, 2 horas. Como é que é esse convívio? Não havia discussões, não havia desentendimentos. Vamos por aqui, vamos por ali. Como é isso? Qual é o segredo disso? Isto é muito engraçado, porque eu acho que nós só pensámos nisto no momento em que houve uns amigos nossos que numa videochamada nos perguntaram, mas assim mesmo de coração aberto: mas pessoal, vocês estão bem? Porque vocês continuam bem um com o outro? Porque não é normal, não é? Vocês estão a viver em 4 metros quadrados, tantos dias seguidos, 24 horas por dia, e não é como vai trabalhar e depois encontra-se só de manhã e à noite, não é? Estão todos os dias juntos, com toda a intensidade que isso tem. E como é que vocês estão? E nós olhámos um para o outro e dissemos: nós estamos bem? Como assim? Como é que nós estamos? Não é? E depois conversávamos entre nós. E é claro que houve dias em que estávamos cansados, estávamos frustrados com 1001 situações e mandámos muitas respostas tortas. Mas também não foram assim tanto. Não, mas houve muitos dias. Mas sobretudo pensávamos que
para além dos privilegiados que somos por tudo o que vimos e por tudo o que vivemos, somos os privilegiados que, enquanto casal, passaram não sei quantos dias um com o outro. O André fez as contas e nós já vivemos as férias de um casal para 40 anos. Porque condensámos as férias todas. Tivemos 2 anos, 24 sobre 24. É como uma pessoa faz normalmente 1 mês ao ano com a sua cara metade. E nós de repente estivemos ali durante 2 anos. E acho que no fundo depois isto ainda nos aproxima mais, no sentido que há muitas coisas que por muito que eu queira contar, vai ser difícil de vos explicar, ou a qualquer outra pessoa, não é? Porque não viram, porque não viveram, porque não sentiram, não cheiraram, não. Portanto, é difícil de expressar por muitas palavras que se possam dizer. E nós olhamos um para o outro e dizemos uma coisa e é óbvio que é aquela situação, é aquele momento. Mas claro, é tão mais fácil, quer dizer, não posso falar por mais ninguém, não é? Só posso falar por nós. Mas foi mesmo tão fácil esse convite. Eu senti mesmo, se calhar eu é que era o chato. Se calhar foi por isso que eu senti que era fácil. Desculpa. mas sim, de facto, eu não senti nada que fosse um peso, não senti nada que fosse difícil. Aliás, recordo muito, foi no dia em que chegámos, depois eu tenho um grupo de amigos que é assim, também meio variado da cabeça, então nós muitas vezes tiramos os fins de semana e vamos caminhar e dormir de qualquer maneira, num sítio qualquer. E então há um dia, chegámos num fim de semana e no fim de semana a seguir ele disse, pá, vamos, e eu disse, pá, bora, não sei o quê. E quando eu me apercebi que era a primeira vez em anos que nós não íamos estar juntos na hora de ir dormir, eu liguei logo à Joana assim, pá, não, e agora? Tipo, isto é estranho, não está nada errado, está tudo bem, mas não deixou de ser estranho naquele momento, não é? Do género, estou tão habituado a esta dinâmica. Foi tão fácil vivermos juntos, o que também foi sinal da escolha que fizemos entre nós, uma validação também dessa mesma escolha. Sim, e sobretudo também éramos muito equipa nesta viagem, que havia sempre muitas coisas para resolver e para tratar, e um está a conduzir mas o outro está a resolver questões de documentos, ou um está a conduzir e o outro está a garantir que se está a filmar e a gravar podcast e a tirar fotos e portanto tudo isto... E há uma frase interessante de um senhor inteligente, suponho eu, porque pelo menos eu não sei quem foi, mas depois vocês podem pesquisar e pôr assim naquelas coisas já, que dizia assim: se acham que a aventura é tipo um desafio, experimentem a rotina. E isto é mesmo verdade, e é muito mais verdade quando tu vives a aventura e depois quando tens que viver a rotina. Eu acho que a rotina é muito mais... Essa é a última pergunta que eu vou fazer para vocês. Essa pergunta, essa história aí que você acabou de dizer. Eu quero fazer uma pergunta. Faça em todas uma pergunta, as experiências Petra. maravilhosas que vocês tiveram, qual foi o pior momento que vocês viveram? Olha que graça. Eu ia perguntar a mesma coisa, só que de outra forma. Eu ia perguntar qual é a lembrança do maior cagaço que vocês participaram, que viveram. São duas coisas diferentes. O cagaço, Sim, porque o pior momento pode ter sido... São duas coisas diferentes. É assim, cagaço, há um para mim, na Guiné-Bissau, só. Eu acho que é a única situação que houve na viagem toda, e na Guiné-Bissau, que é, vamos lá ver, as pessoas são amorosas, as pessoas são muito relaxadas na Guiné-Bissau. Nós tínhamos por princípio sempre, quando viajávamos, primeiro, não conduzíamos de noite. Isto era um ponto assente. E a Guiné-Bissau, que é um país pequeno... Vocês revezavam ou só você que... Não, conduzíamos os dois. Eu conduzi mais, sobretudo se as estradas fossem muito desafiantes. Ok, a Guiné-Bissau é um país pequeno. A Guiné-Bissau é um país pequeno e o que acontece é que estava a anoitecer e nós não chegávamos a nenhuma aldeia. Nós, por princípio, quando chegávamos a uma aldeia, podíamos falar com o chefe, normalmente eles dizem, olha, estaciona aqui, estaciona ali. Era sobretudo para nos apresentarmos e para as pessoas perceberem que não éramos ninguém que tivesse a invadir ou com más intenções. Não, nós somos estes, só precisamos de um sítio para estacionar. Podem ficar à vontade. Portanto, aí era claro o que é que estávamos ali a fazer e não ia gerar constrangimento nem para as pessoas da aldeia, nem para nós. Portanto, estava ótimo. E para nós estava tudo bem, não encontrámos nenhuma aldeia, vimos um corte, olha, vamos cortar aqui e vamos dormir aqui no meio da mata, pronto. Defina dormir no meio da mata. O que é mata? Mata era uma floresta de cajueiros e outras árvores autóctones. Já há muito tempo que eu não usava esta palavra. Cobra, nem coisas do género. Estávamos dentro da carrinha, portanto, só tomávamos banho do lado de fora e depois... Tomámos o nosso banhinho cá fora e não sei o quê, vimos uma luz ao fundo, devia ser alguém a passar. Banhinho? Sim, chuveiro.
O chuveiro... A carrinha tinha um chuveirinho, é isso? Claro. Não, íamos sobreviver 2 anos sem tomar banho. Só não é isso. Outro pedido. Sim, e você tomava banho lá fora? Completamente. Peladão, nu? Dependia dos contextos, mas sim, aconteceu. Nesse mais uma dia, vez. no mato. Nesse dia Nesse dia sim, porque estava muito escuro e não via ninguém lá perto. Pelo menos na nossa E cabeça. não tem mosquito, não ouvem barulhos estranhos, zumbidos, Sim, tudo. chocalhos de rabo de cobra, nada dessas coisas? Se há, eu já estava estou muito ficando em distraído. pânico aí. Já não queres a carreira. É assim, nós fomos rodeados por hienas uma vez. Isso eu sou muitas vezes aqui em Lisboa também. Mas não, curiosamente não foi a situação. Acho que esta foi claramente pior. E então nós estávamos a fazer a nossa vida, estávamos a fazer um chá à noite e de repente eu vejo uma lanterna do lado de fora e eu disse à jornada, está ali gente. Quando eu abro o carro, começo a ver 1, 2, 3, eram mais de 100 pessoas. 100 homens, na verdade, e cada um deles trazia uma arma, não é? Desde uma katana, a pistola, um pau, que fosse uma enxada. Era completamente aleatório. Parecia que todos tinham trazido aquilo que tinham em casa, estão a ver? Tipo, ok, eu tenho isto, vou com isto. Tu tens uma Mas pistola, sentiram vai com alguma uma ameaça pensaram vocês estarem ali? Sim, depois percebemos que sim, não é? Sim, o que é que acontece? Claro, depois a Joana colocou a diplomacia em níveis máximos e começou, eu fervo um bocadinho assim quando as pessoas são um bocado desadequadas. Eu sou muito pacífico, mas eu detesto injustiças e detesto que pessoas sejam parvas com outras pessoas. O cara tá no meio do mato. Aonde, que país isso? Na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Aparece um grupo de 100 pessoas armadas. Claro que é injusto. E a Joana que tem que resolver. Não. Importante dizer que eram 100 homens. É. Não havia nenhuma mulher. O que você ia fazer com 100 homens armados? Nada. Espera, Por isso é que é injusto. E se eles chegassem 20 minutos antes, iam te pegar nu, tomando banho. E se calhar eles viam, pronto, ok, está tudo bem. Agora vou dizer como é que eu resolvi a situação, não é? Como é que você resolveu a situação? Saí de mãos no ar A cor do e baixo. gritei, boa noite. E continuava, havia um deles que estava sempre a gritar, que estávamos mal parados, que gritou imensas coisas e gritava em francês. E nós a pensar, poxa, já saímos da Guiné-Conakry e agora é que vêm falar em francês. Até que, mãos no ar, boa noite, boa noite. E aquele sempre a gritar, eu boa noite. E eles pararam todos para dizer boa noite. E ele gritou novamente. E houve um jovem do meio do grupo que diz, shh, deixa eu ouvir a senhora. E entretanto, no meio disto, eu pensava, para tantos países e agora queres ver, depois de tantos dias de viagem, é agora aqui que isto vai acontecer alguma coisa. Não, e depois acho que foi muito tranquilo, porque depois eu disse, eu sou a Joana, este aqui é o meu marido, é o André, nós estamos a viajar, temos esta carrinha, nós queríamos chegar ao sítio X, mas ficou de noite. Não é bom conduzir de noite, pois não. E eles todos disseram, não é seguro. Não, a Joana está... Então resumindo, Tá, não é possível. Quando eu digo que ela lançou A o diplomacia. encantador de seres humanos, foi porque a Joana disse assim, não é bom conduzir de noite, pois não? E eles todos, não. Pronto, e fomos comunicando assim, até que eles perceberam que nós não tínhamos realmente intenção nenhuma de mal. E depois um apresentou-se como sendo o chefe e explicou que a luz que nós tínhamos visto era uma pessoa que ligou para a aldeia mais próxima e disse, há pessoas que estão aqui na mata, não sei se têm más intenções. E eles estavam a chegar à mesquita e nós realmente ouvimos o chamamento da mesquita enquanto tomávamos o banho. E, portanto, eles reuniram-se todos na mesquita, mas já não entraram para rezar, porque perceberam que podia haver problemas, foram todos a casa buscar as suas armas e vieram na nossa direção. E porquê? Porque desconfiavam que nós éramos o quê? Ladrões de cabritos. Porque tinham sido roubados muitos cabritos nas semanas anteriores. O André tem cara de ladrão de cabritos. Eu já tinha Depois reparado eles isso. disseram, e eu disse, Mas só de perfil. expliquei, não é? Pedimos muitas desculpas, nós não queríamos de todo estar a ser desrespeituosos, não costumamos fazer isso, mas nós não sabíamos que havia uma aldeia aqui. E eles disseram, tudo bem, então isto é seguro, e agora vocês podem escolher, ou vocês ficam aqui ou vêm dormir na aldeia, para nós está tudo bem. E nós, olha, se vocês não se importarem, nós ficamos aqui, porque já temos estacionados e está tudo bem. Mas está bem, no dia a seguir estava lá um sentado a olhar para nós, e quando nós passámos na estrada principal, toda a aldeia, porque todos nos conheciam da noite anterior, não é? Essa foi a pior experiência que vocês Sim, sim. passaram? Não, agora. Cagaço. Pensei que ia aparecer um Agora, elefante, um o rinoceronte, uma coisa assim. Aconteceu. Uma das fotografias que eu mais gosto, eu sempre tive o sonho de fotografar um elefante numa lente, uma wide angle, não é? Tipo a 24 ou 50 milímetros, não é comum. Normalmente quando se vê fotografias de elefantes são com aquelas objetivas muito compridas, não é? Sim. E eu queria fotografar com uma objetiva mais curta.
E então estamos no Botsuana e eu aí vi a minha vida toda a preto e branco. Estamos no Botsuana e há um parque que tem uma zona de campismo e que tem um ponto de água onde os elefantes passam dia e noite sempre a passar para ir beber água. E não há vedação na zona de campismo, quer dizer que é possível ter a tenda e o elefante resolver fazer aquela rota em vez da rota da direita e portanto passar com as suas patas ao lado da tua tenda, né? Porque muitos passaram mesmo ao lado da nossa carrinha. Assim. Os macacos da Meu Indonésia. Deus! Não, aquilo é muito bonito. E então neste momento eu pensei assim, olha, está aqui a minha oportunidade. O que é que eu fiz? Vocês vão ver aqueles paus de vedação, aqueles assim fininhos, assim meia altura, não é? E eu chego e acocoro-me lá ao lado de um pauzinho e pensei, agora vem lá um elefante. Ele vem, pôr do sol, quase, já não era pôr do sol, mas a luz já estava baixa. E eu assim, agora não vai. 24 milímetros, 50 milímetros, 70 milímetros, voltei aos 24. E eu pensei, agora fica aqui assim, só uns segundinhos para lhe dar espaço para ele ir embora. Os elefantes vêm muito mal. E têm uma característica que é o facto de serem, isto, normalmente muita gente não sabe, mas os elefantes, ou não pensa nisto, né? Os elefantes são presas e não predadores. Portanto, uma característica comum das presas é terem os olhos na lateral e dos predadores, como nós, não é? É ter os olhos na parte da frente da cara. Então, eu deixei-o passar talvez uns 15 metros e pensei, bom, está feito. Levantei-me. Péssima ideia. Portanto, ele que estava de lado, em frações de segundo, estava de frente para mim. E eu pensei, olha... Vou tirar mais uma foto. Podes dizer as neiras aqui? Não, foi diferente, ainda não dizer. Eu pensei, o que é que eu fui fazer? E comecei logo a andar para trás, tipo, olhar para o chão e andar para trás, olhar para o chão e só assim olhar. E nisto ele começa a abanar as orelhas e diz assim, olha, peixe bonito, não gostou mesmo, ele está mesmo chateado. E eu andar mais depressa para trás, vejo cá ali umas pessoas que já estavam a olhar também para a situação e ele, pumba, um pontapé no chão, ele levanta uma poeira e eu pensei, pronto. Já foi. Marquei encontro com o criador, pensei eu. Começa a andar mais rápido e ele fica ali assim naquela tensão. Ele para, eu paro. E aparecem os 100 armados de novo. E ele segue a vida dele. Eu pensei... Não tenho a foto nunca mais. Já tenho a foto. Se eu não voltava a repetir, mas naquele momento não me passava assim uma agulha, estão a ver, entre as nádegas, não passava. Por mais fina que fosse. Mas você está falando, por exemplo, de um elefante, que é um animal gigantesco, mas e mosquito? Vocês não tiveram experiência com mosquitos, que é um animal, um inseto tão pequenininho e perturba tanto? Vocês à noite na carrinha não ouviam? Não, normalmente se passávamos algum tempo do lado de fora da carrinha assim antes da hora de dormir, também punhamos algum inseticida na carrinha, deixávamos arejar e só depois é que nos deitávamos, porque tentávamos ao máximo garantir que também estávamos saudáveis, não é? E o principal problema do mosquito, para além de importunar, é realmente que ninguém fica contente com uma malária. De quanto em quanto tempo vocês viram uma bomba de gasolina? Eu estou a sentir aqui uma coisa, o JP está com dúvidas muito práticas, acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Ele vai. Está a aproveitar. Dependia dos sítios. Portanto, houve zonas onde vimos bombas de combustível com muita regularidade, houve zonas onde foi muito difícil, não é? Foi muito difícil. Na República Democrática do Congo não vimos uma bomba de combustível, mas só fizemos o sul da República Democrática do Congo. Na Nigéria foi muito difícil também de abastecer, porque a maioria das bombas não tinha combustível, havia bombas mas sem combustível. Sim, mas não foi a maior das preocupações. Nós tínhamos dois galões suplentes de combustível connosco. Na verdade, na Namíbia precisámos de usar, porque não Namíbia medimos é muito bem, desértico, não é? E às vezes apanhas 400 km. O Jota quer fazer mais perguntas. Ele não respondeu à minha segunda pergunta. A tua pergunta era o pior momento. O pior momento. Não o momento mais assustador, mas o pior momento. Eu acho que tivemos dois, não é? Ou eu pelo menos, dos que me estou a lembrar agora. Isto é engraçado, porque eu acho que pensando em sentimentos diferentes, vêm momentos diferentes. Se me perguntarem qual é o momento em que sentiste mais raiva, há uma situação, mas esta situação não é a pior de todas, mas lembro-me que foi aquela que me deixou mais possuída da vida, não é? Assim, o pior momento, eu acho que foi quando percebemos que a carrinha nós tivemos um problema grave no Botsuana, que depois conseguimos resolver, por muito que tivéssemos de ser puxados no deserto, etc. Portanto, muitas aventuras até resolver, mas conseguimos resolver. Mas chegámos ao Ghana, portanto, já muito cá em cima na nossa viagem, e aquele problema persistiu e deu mesmo bronca a sério. E há um momento em que nós temos a carrinha de um lado,
o chassi da carrinha e a nossa casa de um lado e o motor do outro lado na mesma cidade. Portanto, em Accra, a carrinha estava de um lado e o motor estava no outro. Porque nós estávamos numa oficina, naquela oficina fizeram a geneira e pioraram a nossa situação. Depois arranjámos alguém que se prontificou a ajudar e que era realmente especialista e podia tratar do nosso motor, mas essa pessoa levou o motor para a sua oficina e depois nós tínhamos que conseguir levar a carrinha até lá. Portanto, ele levou o motor e nós ficámos com a carrinha numa ponta da Accra e o motor estava noutra. E nós pensámos, estamos feitos, não é? Isto nunca vai acontecer, vai acabar aqui. Uma distância de quantos quilómetros entre um ponto e outro? Não era muito. 10, 12 quilómetros. Mas isto a gente está a dizer, pensámos, estamos feitos, eu nunca pensei. Pronto, mas imagina, nós já estávamos ali há 2 semanas na casa de alguém que tinha cedido um quarto para nós podermos ficar. E o que é que vocês faziam nessas 2 semanas? Ficávamos na oficina a tentar garantir que as peças iam todas parar ao sítio certo. Em Accra foi terrível, tivemos praticamente 2 semanas na oficina. Sim. E resolveram? E resolvemos, sim. E Depois eventualmente resolvemos. Eu penso em outras 2 situações, sobretudo porque lá está, a justiça é uma coisa que é um gatilho muito forte para mim, eu fico doido muito rapidamente. Não vai dizer que vão aparecer de novo sem armados. Não, é pior, estamos a falar de corrupção e, portanto, para muita gente vai achar que fazer uma viagem destas sem corrupção é impossível. Pronto, não é impossível porque nós fizemos 75 mil quilómetros e nunca pagámos um tostão a quem quer que não fosse legitimamente devido ou que não houvesse um comprovativo ou o que fosse. Mas quer na fronteira dos Camarões com a Nigéria, quer na fronteira da Guiné-Conakry com o Senegal, apanhámos 2 pessoas muito estúpidas. Uma delas fez-nos voltar para trás por uma coisa que não era verdade e a outra queria que nós pagássemos 50 euros por passaporte porque argumentava uma coisa qualquer. Nós temos, ok, então olha, se o senhor nos mostrar onde é que isso está escrito na lei, se nos der um comprovativo, um recibo de pagamento e não sei o quê, nós pagamos a multa. Agora até lá ele disse, não, então tem que ir a Conakry, que era 600 km para cada lado. E tinha arrebentado o depósito de combustível da Guiné-Conakry nesses dias. Não sei. Portanto, se não apareceu havia aqui nas combustível notícias também muito à venda em alta. todo o país. Nós também conseguimos combustível assim na fé, só mesmo, porque toda a gente foi à mesquita, então o dono da bomba aceitou. E ele tinha uma imposição do governo para não vender combustível. Ele aceitou encher-nos o depósito para nós conseguirmos chegar até à fronteira com o Senegal, porque a população não estava a ver, porque foram todos à mesquita. E pronto, portanto havia um grave problema e mesmo assim ele insistia que nós tínhamos que voltar para trás. E eu disse-lhe, olha, se conseguir comprovar isto tudo e que ele mude é legítimo, nós pagamos, senão não vou pagar nada. E fez-nos dormir lá, sabendo perfeitamente que não era... Mas dormimos na fronteira. No dia a seguir de manhã, à noite estávamos a beber a nossa cervejinha em frente ao posto fronteiriço. No dia a seguir de manhã acordamos a beber o nosso cafezinho ali, sim senhor, bom dia, até que ele deve ter percebido que não ia levar nada. E pronto, e seguimos viagem, mas são situações que me irritam porque obviamente não é isto que eu guardo da viagem, o que eu guardo da viagem é todas as outras pessoas que são boas, porque agora... Eu iria chegar até aí, porque até agora perguntaram o pior momento, mas de chapa em chapa houve bons momentos. Agora sim, agora sim. É os bons momentos. Já tens a minha atenção. Eu acho que até é difícil de enumerar, não é? De enumerar. Mais marcantes. Olha, há um incrível que é quando chegamos ao topo do Kilimanjaro e pensamos, isto aconteceu, incrível, não é? Uau. Há outro incrível que para mim há um pormenor, um requinte delicioso na forma como nós subimos o Kilimanjaro. É que a Joana ficou doente a meio. Nós não tínhamos a certeza se era doença de montanha ou não, mas à partida não seria. Depois começou a vomitar e era uma intoxicação alimentar, uma coisa qualquer. E isto fez com que nós ficássemos sem as comodidades com que normalmente se sobe. Não tínhamos WC, não tínhamos nada, tínhamos que usar o que havia dos parques e etc. Ou seja, havia uma tenda para a equipa e uma tenda para nós. A nossa expedição era muito curta, né? Era muito pequena. E isto é espetacular porque nós estabelecemos uma relação tão bonita com a nossa equipa, que é aquilo que nós gostamos, não é? Tipo, nós sabíamos o nome deles todos, eles sabiam o nosso nome, andávamos a jogar Uno com eles à noite na tenda, ficávamos todos à conversa porque... que não era a mesma experiência que tínhamos tido no primeiro dia, porque no primeiro dia a nossa equipa éramos 5 e depois passámos a ser só nós os 2. Ou seja, nós chegarmos lá acima com aquelas pessoas, são pessoas com quem ainda hoje de vez em quando falamos, ligamos e é mesmo especial. Portanto, não é só subir o Kilimanjaro como olha, fui lá acima, não é subir o Kilimanjaro com a experiência. Com o Anjara, não é pole que falávamos disso, pole. Vocês acham que nós, aqui na Europa,
Boicotou mandarina. Não Sim, porque a resposta ainda não está completa. Desculpa. Ele está disposto. Eu preciso de uma sessão individual com vocês. É mesmo muito difícil, mas olha, a mim vem-me agora. Depois há um momento que eu acho que é incrível, que é o momento em que a carrinha passa a ponte 25 de Abril. E é do tipo, Lisboa está do outro lado e tu pensas, não acredito que esta porcaria chegou aqui. Começaram a Era o chorar. carro dos $3.000 que apanhámos e pagámos com o PayPal, não é? Como é que isto aconteceu e como é que de repente que nós estamos aqui? Depois isto traz muita dificuldade no dia-a-dia hoje. Ela se emociona. Quem é que tu és agora, não é? Viu como foi marcante? É muito, Não? mas esta carrinha passou a 25 de Abril e foi a mesma carrinha que passou a ponte que liga a Zâmbia e o Zimbábue nas Vitória Falls. Portanto, as Cataratas Vitória, ela passou. Não passou por cima, porque a ponte vai ao lado, mas nós vimos as Cataratas Vitória dentro da carrinha na ponte, não é? E depois de ser a ponte que chega a Lisboa, ser a carrinha que chega a Lisboa, pá, é incrível. Vocês ainda têm a carrinha? Ainda Temos. temos a carrinha. Mas ainda só voltando aqui a estes Sim, momentos sim, sim, felizes, que eu acho que é mesmo interessante. Eu acho que uma coisa que sempre balizou momentos muito felizes para nós foi os momentos em que parávamos em algum sítio e o quão rápido as pessoas nos permitiam fazer parte. Por exemplo, aconteceu na Guiné-Bissau, em Tabató, em que íamos para visitar uma comunidade que é famosa pela música, então nós íamos visitá-los e acabámos com eles num batismo, numa cerimónia de atribuição de nome muçulmana, com uma família que nos permitiu, que lá está, nós não fomos convidados, nós já éramos família e menos de nada, né? Aconteceu, por exemplo, lembro perfeitamente em Angola, no dia em que andávamos ali à procura do monte, do Morro do Moco, né? E a estrada estava miserável e nós lá conseguimos parar num sítio e no dia a seguir de manhã estávamos numa estrada que dava acesso ali às machambas. Nós parámos tão tarde que achávamos que estávamos encostados e no dia a seguir eu saio com o meu café na mão e o nosso carro estava no meio da estrada. Mas era no meio dos cultivos, portanto não passavam carros, mas estava no meio da estrada o carro. E vai a senhora passar com a enxada e nós, desculpa lá, paramos aqui o carro e sejam bem-vindos, não se preocupem, isto aqui... A estrada é de todos, fiquem não faz mal, filha, seja bem-vinda, a estrada é de todos. Fiquem à vontade. Portanto, este tipo de momentos para nós sempre foram especiais, os momentos com pessoas que as pessoas nos permitiram muito rapidamente a fazer parte. Eu acho que é uma coisa que aqui em Portugal não se consegue, ou nunca em Lisboa, talvez mais para o interior se consiga um bocadinho melhor, mas aqui há sempre muito mais filtros e mais barreiras e será que esta pessoa, será que eu me vou dar bem com ela? Será? E ali não, tu chegas a um sítio e as pessoas deixam de fazer parte. Eu acho que esses momentos em que isso aconteceu foram sempre especiais. Na Guiné-Conakry, lá no meio de um campo de futebol, no meio do nada, e no dia a seguir lá vem, no mesmo dia ainda vem ter connosco à noite. Epá, esses momentos são sem dúvida especiais. Qual é que é o país que tem assim um lugar especial no vosso coração? É mesmo impossível. É mesmo impossível. Não, é fácil, é Moçambique. Sem Moçambique. Mas é injusto. é um nível diferente, é mesmo impossível. Porque eu acho que, lá está, de todos estes privilégios que já que falámos, há um muito grande também que foi o tempo, não é? Nós de repente não estávamos em viagem, nós estávamos a viver ali, daquela forma, né? Claro que estávamos em viagem, mas não era turismo, nós estávamos só para conhecer os sítios e portanto acho que este tempo nos permitiu realmente conhecer muito da cultura, muito da história, muito dos lugares e poder andar assim quase de casa em casa, como costumamos dizer, e no fundo isso faz-nos não ter preferências porque conseguimos dizer, ok, o melhor safari foi aqui, o melhor, a melhor paisagem até a África foi do aqui, Sul, mas... que é um país famoso pela criminalidade e não sei o quê, mas até na África do Sul nós tivemos este tipo de vivência. Olha, vais para ali, tenho lá fulano tal e não sei o quê. Andámos, pronto, de facto, de mão em mão até nesses países. Eu consigo dizer a minha maior desilusão. Que não respondo à tua pergunta, mas respondo ao oposto da tua pergunta. Qual foi a sua maior Que era a desilusão? pergunta que o JP ia fazer, não é? Não. Eu tenho outras perguntas, mas diga qual foi a Calma, desilusão? A maior desilusão foi, para mim, de forma muito triste, a Tanzânia. Porque é um país tão virado para o turista que é tudo tão obcecado por tirar dinheiro dos turistas, de tudo se paga, não é? Há ali uma cascata, quer chegar à cascata, tu quase escreves a cascata, é mesmo já ali, são 10 passos. Não, mas tens que pagar e tens que levar um guia. Malta, não, tipo... por exemplo, nós não fomos à Gorongosa, que é uma reserva nacional em Moçambique, para ir ao Serengeti, não é? Porque a gente fala do Serengeti, há montes de séries da BBC, da National Geographic. E depois quando percebemos que se a gente quisesse ir ao Serengeti um dia eram $300, nós os dois e a Caracunda, nós pensámos, com $300 ficamos um ano inteiro nos parques nacionais da África do Sul. Um ano inteiro.
Não vai dar. Então nesse aspecto a Tanzânia foi... Os tanzanianos em si, muito boa onda, adorámos. E as paisagens também, As não é? paisagens, Não podemos sem dizer dúvida. que Zanzibar não é incrível e que a Tanzânia não é incrível, porque mas está tão orientado para o turismo que lá está, esta essência e esta relação que nós gostamos de criar com as pessoas e esta coisa de explorar já está muito Ficou um bocadinho cortada, não é? difícil. Está muito monetizada, não é? Como agora está na moda a palavra. 70, 75 mil quilômetros depois, 29 países. Vocês acham que nós aqui na Europa temos uma visão distorcida de África? Sim, fácil. Sem dúvida. Próxima pergunta. Sem dúvida. Infelizmente estamos quase a chegar ao fim mesmo. Eu gostava só de Sim, dizer sim, que, sobretudo, porque retiramos muitas vezes a dignidade das pessoas por achismos, não é? Porque eu acho que não é digno viver assim. Nós atribuímos a dignidade a um conjunto de coisas. Pronto, ou seja, mas normalmente atribuímos a sim. dignidade à forma de vida mais europeia, não é? Mais ocidental, e consideramos que a outra é menos digna porque é diferente, não é? E, sobretudo, é só isso, é só diferente. As pessoas, muitas estão tranquilas com o seu modo de vida e muitas ridicularizam o nosso modo de vida, porque também o conhecem. Não é que não conheçam a forma como vivemos. Conhecem sim, mas não têm que querer viver dessa forma. Outros querem, outros não. E depois disso tudo, a Toyota nunca entrou em contato com vocês? Não, nós a Toyota tentámos. não sabe onde perde. A Toyota perdeu. Nós tentámos entrar, mas não nos responderam. Minha última pergunta, que nós temos que terminar. É. A vida não ficou monótona para vocês depois de tudo isso? Sim. Sem dúvida. E é por isso que estamos a pensar em... Não, em escrever um livro só porque temos muito mais histórias para contar e sabemos que não é Claro. possível na maioria das conversas, e por isso escrever um livro vai ajudar a conseguir conciliar muitas destas ideias e muitas destas histórias e resumir. Sim, mas eu acho que de facto no fim de viver tudo isto, lá está, o cotidiano, não é? É de facto um desafio. Nós continuamos a acreditar muito que aquilo que nos chamou a vir para cá é, portanto, aquilo também que nos prende cá, não é? Que é a nossa família, os nossos amigos, dos quais também já tínhamos saudades de poder privar sem estar a olhar para o relógio, não é? Mas sem dúvida que é desafiante, sim, é desafiante, sem dúvida. Mas é bom, é muito bom também estar aqui, atenção. Eu acho que é mesmo muito bom estar em Portugal. É melhor ainda quando se consegue fazer estes exercícios todos que falávamos de despir de preconceitos as coisas, de tirar a dignidade disto ou daquilo. Quando tu viajaste isto tudo ou viveste isto tudo e depois chegas cá com isso, percebes, ok, há coisas cá que são ridículas, tipo, eu vou a um supermercado, eu quero comprar tomate, eu não preciso de 10 cartões, malta, eu só quero comprar tomate, e acho que nós, enquanto sociedade europeia supostamente muito desenvolvida, não é? Também temos que perceber isto. As referências mudam, não é? Que exagero, não é? Para que é que são 20 cartões para conseguir fazer uma compra? Eu só quero tomate. Portanto, não é tudo melhor aqui e não é tudo pior lá. É diferente. É diferente. E o ser diferente é uma coisa muito bonita. Não tem que ser necessariamente melhor nem pior. É diferente. Vocês conseguem influenciar, minha última pergunta, as pessoas que estão à vossa volta com esta vossa visão e tudo aquilo que vocês trazem da vossa viagem? Acho que só elas É que podem difícil. dizer. Pois, eu acho que é não difícil. Às vezes eu sinto que acho que a leveza no estar e esta capacidade de não verem tudo um problema ajuda a que os outros possam estar mais tranquilos também em algumas situações. Mas é só isto, é só aquilo que eu acho, não é? Acho que depois Sim, há uma depende da coisa forma gira como que cada um encara. mesmo com os nossos amigos, nós nem sempre falamos de demasiado coisas da viagem, porque tu só consegues entregar algumas coisas a alguém que tenha vivido uma semelhança, uma coisa mais ou menos semelhante à tua, ou que esteja pelo menos predisposto. Portanto, forçar, não é que nós não queremos, nós nunca fizemos esta viagem para isto ser uma bandeira, não é? Portanto, também forçar isto para contar histórias da viagem, não. Às vezes acontece, mas pronto, mas também não é um assunto do dia-a-dia. Bem, isso passou muito rápido. Muito rápido. Desculpem, Ué? nós dissemos que falávamos muito. Não. O problema é que ficou muito por dizer. Ficou O livro, por favor. Mas Para pronto. sentir. Vamos só a perguntas da praxe. Mas antes de mais nada, chapa em chapa, a vida ensina. Como resumiriam isso, todo o aprendizado que tiveram em uma frase? Epá, eu não me vou lembrar da frase outra vez, mas a Joana tem uma frase daqueles momentos de iluminação. É minha? Não é. posso usar uma do outro? Podes, mas é um bocado seca. Sobretudo quando tens uma frase tão feliz como aquela que está numa descrição de uma das nossas fotografias qualquer, mas que fala muito sobre isto, sobre o contexto, sobre
a forma como todos nós no mundo inteiro queremos uma coisa, não é? Para nós, estejamos no ponto do globo onde estivermos, o que nós queremos é estar bem, seguros, que os nossos estejam seguros, e a Joana dizia mais umas quantas coisas iluminadas, e no final de contas tudo o resto é contexto, aquilo que tu vestes, aquilo que tu calças, que a casa, etc., é meramente contexto. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de São Tomé. Muitas pessoas em São Tomé constroem casas em madeira, não é porque algumas até podiam construir de outra forma, mas as casas em madeira são muito mais frescas e São Tomé é um país tropical. Não há nada de errado em viver numa casa de madeira, não é? E pronto, eu acho que essa frase... Se tivesse que resumir isto numa frase? Eu acho que é isso, o contexto é o que é, e não há nada melhor nem pior. Como definem a vida em uma palavra? Aí não, sou eu. Liberdade. Liberdade. Fácil. Que era aquela Boa. que eu queria dizer no princípio. Vamos só pedir que para aquela câmara, para deixarem a pergunta para o próximo convidado. Ahá! Eu já pensei nisso. pensar. É a hora da pensei. vingança agora. Eu pensei numa. Eu pensei numa, mas é demasiado parecida com aquela que nos disseram a nós, mas é um bocadinho diferente. Que Não, era... Eu acho que é importante a vida ser mais pole. Ah. Malembe. Então eu posso reformular a minha. Então reformulei A para minha isto. inicial era se a pessoa em questão, portanto, se tu pudesses mudar uma coisa que te fizesse ser mais feliz, o que é que seria? Era uma coisa, mas eu acho que melhor do que isso é em que é que a tua vida ser mais pole te vai tornar mais feliz. Boa. Mais malembe. Muito bem. Nós temos aqui uma lembrancinha para vocês. Uma oferta da Chocolate Boutique. Uau! Espero que vocês Obrigada. gostem, não é? E comeram muito chocolate durante a viagem? Sim. Comemos algum, não é? Comemos algum. Em alguns sítios onde havia bom chocolate. Sim. Também provámos bons vinhos e também provámos vinho com chocolate. Vinho com chocolate? Sim. Ok. E em alguns sítios cacau, não é? Tivemos a sorte de poder tirar o cacau da árvore e provar aquele cacau. Angola tinha um chocolate, ótimo chocolate. Feito localmente, muito bom. Nunca provei. Não. Vou provar. Incrível. Obrigada mesmo. E sabe mesmo há pouco. Estava para fazer aqui 4 horas com vocês e ainda saberia há pouco, mas brutal, incrível. Eu gostei imenso e obrigada por vocês terem vindo e doarem tanto de vocês e serem uma inspiração tão grande. Eu saio daqui totalmente inspirada, com vontade de fazer uma viagenzinha de carro. O que é que tu achas? Agora? Vamos embora. E eu Estamos senti dependendo. aqui o que eu senti quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Elon Musk. Eu me senti muito pobre. E hoje eu voltei a me sentir pobre diante de pessoas tão ricas em experiência, em vida, em vivências. Porque às vezes, não é? O dinheiro não é tudo na vida da gente. E eu acho que vocês são milionários e felizardos por terem tido essa oportunidade que, eu confesso, eu adoraria viver uma aventura dessas. Quem sabe um dia? Contigo? Nem pensar. Olha, uma coisa é certa, o dinheiro de facto é mesmo muito pouco. E quando vemos o dinheiro como um meio ou como uma ferramenta e não como uma finalidade, aí a vida muda. Podes fechar. Faz alguma coisa. Se calhar foi esta a minha frase. Vou repetir uma outra Sim, aqui. eu gostei. Vamos usar essa. Obrigada a vocês que estiveram a assistir e quem sabe, se calhar esta não é a motivação e a inspiração para darem o passo que vocês precisam para a vossa próxima aventura. Até lá, malembe e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Pole. Pole. Vacani.